CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG nos investimentos responsáveis. Eu converso com Daniel Izzo, ele é CEO e fundador da Vox Capital, a primeira gestora de impacto do Brasil. A Vox tem, neste momento, mais de 900 milhões de reais sob gestão. Daniel, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Daniel, a Vox Capital é uma das precursoras no Brasil na gestão de investimentos de impacto. Aquele investimento que nasce com a intencionalidade de transformar o mundo para melhor. É um tipo de investimento que vai alavancar projetos, por exemplo, na área de saúde, saneamento básico, serviços financeiros, habitação, educação. Desde quando você começou, lá em 2009 até hoje, queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência o seu olhar sobre essa trajetória. A gente já está amadurecido nesse setor de investimento de impacto no Brasil? Olha, a gente está amadurecendo, né? Então, se a gente voltar a 2009, a maioria das reuniões que a gente tinha, das conversas que a gente fazia, quando a gente conseguia alguma conversa, porque era um tema ainda meio que alienígena ao mercado financeiro, a gente tinha que explicar desde o começo e tinha que, inclusive, contar o porquê a gente achava aquilo importante. Ao longo do tempo, eu comecei a sentir uma mudança cada vez maior a partir de 2014, 2015. As grandes organizações, bancos, gestores de recursos de famílias, já sabiam o que era o tema, mas ainda não se sentiam prontas para investir. Então, queriam mais informações, queriam discutir como, pensar como entrar nesse tema. 2020, isso muda de novo. 2020 já começa a ter, eu até brinco, aquele pessoal que falava que nem sabia o que era, já falava, poxa, eu faço impacto desde pequenininho, né? Eu já faço impacto há muitos anos. Então, hoje eu já posso entrar numa reunião, o pessoal sabe o que é impacto, já ouviram falar, já reconhecem a importância, mas ainda não fazem tanto. Então, estão começando a colocar, então é como a gente entrando numa piscina, coloca primeiro o dedinho e depois vai. Então, já estão colocando o dedinho. Então, a gente está com 900 milhões agora. Antes da pandemia, a gente estava com 130. Então, nesses últimos 3 anos, tem um crescimento bastante rápido e importante. Mas ainda, como a gente conversou, é um percentual pequeno ainda do total de recursos sob gestão por aí. Então, tem muito espaço ainda para crescer. Essa resistência que você observa ao investimento de impacto aqui no Brasil se deve, talvez, ao fato de que o investidor ainda está mirando só no lucro? Ele tem medo, por exemplo, de não ter ganhos expressivos quando ele considera outras variáveis nessa equação, variáveis ambientais e sociais? Sim, tem o argumento contra a restrição normalmente passa por achar que se você está fazendo algum impacto positivo, o retorno financeiro não vai ser tão atrativo. Essa é a principal objeção até hoje. De fato, a gente se acostumou, e os gestores e o mercado se acostumou a olhar para os projetos que ele investe de forma agnóstica sobre o que ele está construindo, desde que esteja dentro da lei e desde que dê retorno financeiro competitivo. Quando você coloca uma, entre aspas, restrição de que o projeto, além de dar retorno, deveria dar impacto positivo, a percepção é de que isso vai reduzir, vai tornar a vida mais difícil, vai ser mais difícil entregar o retorno que as pessoas querem, que é uma crença não fundamentada na realidade, é um preconceito sobre o que a gente está fazendo. É um preconceito, porque os dados mostram que a cada ano você pode, sim, ter rentabilidade com investimento de impacto e, ao mesmo tempo, trazer benefícios ambientais ou sociais aí no mercado, né? Na verdade, eu iria um pouco além, Rosana. Eu falar, todo investimento deveria se preocupar
com o mundo que ele está criando quando ele está tentando trazer um retorno para você mesmo. Então, tem uma questão aí, não vou me aprofundar muito agora na questão moral do que a gente está fazendo quando a gente decide alocar o nosso dinheiro, mas falando também sobre o prisma de risco, né? Hoje em dia, a gente está numa sociedade que cobra mais, ainda bem, que está olhando mais a fundo as práticas das empresas, e você não olhar para o impacto do que você faz é deixar uma dimensão de risco que está ficando cada vez mais importante. E aí você vê diversos casos por aí, você vê o caso da Americanas recentemente. Então, você olhar para o impacto que você está causando, não só através do seu produto, mas o impacto dentro da sua cadeia, com os outros stakeholders ou partes interessadas, se torna algo, um flanco que você abre para possíveis erros ou possíveis eventos que vão efetivamente reduzir o valor da empresa, inclusive reduzir também o retorno do investimento. Então, olhar para impacto hoje também é uma boa prática para quem só se preocupa com o retorno financeiro. Porque também funciona como mecanismo de proteção, né, Daniel? A gente está num mundo instável, sob o chamado VUCA, movimento VUCA, né, de total instabilidade. Então, você ter realmente ali iniciativas que confiram mais resiliência, que tragam mais condições de você se adaptar aos novos tempos, me parece que é o melhor caminho. Infelizmente, a gente ainda nota o mercado financeiro, quando precisa ali na última hora decidir sobre um ou outro investimento, a lógica do dinheiro a todo custo, da ganância, infelizmente ainda predomina, não? Mas eu acho que isso está ficando datado, né? Eu brinco que antigamente a gente fumava em ambiente fechado, as pessoas jogavam lixo no chão, e eu acho que investir sem se preocupar com o impacto em algum momento vai entrar nesse panteão das coisas que, nossa, não acredito que a gente fazia isso no passado. O fato é, Rosana, que no nosso olhar aqui na Vox, o que a gente normalizou foi separar o mercado financeiro do mundo real. Então, hoje, quando a gente abre nossos aplicativos, vai olhar nossos investimentos, a gente não vê o que tem lá. A gente só vê o quanto está rendendo versus algum índice financeiro. É número sobre número. O fato é que o mercado financeiro ele não está dissociado do mundo real. Então, quando eu aloco num fundo imobiliário, provavelmente eu estou ajudando a ter mais prédio. Quando eu invisto num fundo de agro, eu estou investindo na agricultura. Então, eu estou ajudando a desenvolver alguma agenda. Aqui a gente não foi educado dessa forma e não vê o mercado financeiro, quando a gente faz uma escolha de um fundo, como algo conectado com o mundo que eu vou viver quando eu sair da minha porta. Mas, de fato, não dá para dissociar as escolhas financeiras do mundo que a gente está vivendo. Você tocou agora há pouco na questão moral. E aí eu quero lançar para você um ponto interessante, que é o do protagonismo das novas gerações, sobretudo a geração Z, que ainda não tem poder discricionário de compra, ainda vive com os pais, muitos ainda estão estudando, mas daqui a pouco vão representar 75% do mercado, vão saber exatamente o que consumir e vão atrelar suas escolhas a todas essas variáveis da agenda ESG. O investimento de impacto para essa geração é muito importante. Talvez por isso você esteja aí tão otimista, né? Porque nos próximos anos, se a gente não souber investir olhando para essas variáveis, realmente a coisa não vai, né, Daniel? Eu acho que é um movimento inevitável. Ele vai acontecer. Eu também coloco bastante fé nessa nova geração. E eu acho que tem uma explicação racional do porquê eles estão mais preocupados, né? É uma geração que nasce a partir dos anos 90, e a partir dos anos 90 a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso. Eu lembro que começou a falar lembra do CFC, que acabava com a camada de ozônio. Então, assim, é uma geração que já vê, já é informado desde idades bastante iniciais sobre os limites do nosso modelo e os problemas que estão sendo causados, tanto sociais quanto ambientais. Então, nada mais natural dessas pessoas atingirem a maioridade, irem ficando mais velhas e carregarem essa agenda com elas. E a gente consegue ver aqui pela Vox, né? Cada
cada vaga de analista ou de vaga de entrada que a gente tem aqui, a gente não recebe menos do que 500, 600 currículos de pessoas que estão acabando de sair da faculdade ou estão no começo das suas carreiras. E eu acho que essa geração vai impactar em todas as frentes. Vai impactar no consumo, elas estão cada vez mais preocupadas e críticas sobre o que tem nos produtos que elas consomem. No investimento, essa pergunta sobre o que meu investimento está ajudando a criar, ela vai ser inevitável no futuro. E também no trabalho. É uma geração que não quer saber de trabalhar se não tiver algum propósito maior. Então, eu boto muita fé de que esse movimento geracional ele vai ajudar a transformar muito das práticas empresariais de investimento que a gente tem hoje. Eu também, eu sou uma entusiasta dessa nova geração. Agora, Daniel, o investimento de impacto hoje é acessível a todo mundo? A gente já tem no mercado opções para todos os bolsos, todos os investidores, em todas as classes de ativos? Ou é algo ainda mais específico, mais de nicho? Olha, teve um movimento importante no mundo. Então, o investimento de impacto, quando ele surge lá para volta mais ou menos na época que a gente surgiu, 2009, 2010, o nome investimento de impacto, ele surge e serve como guarda-chuva para tudo a partir de 2010. Mas eles chamam eram fundos específicos, né? Num termo mais técnico, o banco JP Morgan, que criou esse relatório que deu o nome de investimento de impacto, chama de classe de ativo. Então, você tem fundos imobiliários, fundos de crédito e fundo de impacto. Em 2014 e 2015, teve um estudo que eu participei, de uma consultoria que chama Tideline, que quebrou essa crença, que falou, olha, impacto não é uma classe de ativo separada, impacto é uma prática que pode ser aplicada a todos os tipos de investimento, uma lente de impacto para todas as classes de ativo, todos os tipos de fundo. Isso faz com que o mercado, principalmente fora do Brasil, exploda. Então, para você ter uma ideia, sai de 40 bilhões de dólares em 2015 para mais de $1 tri agora, nessa última estimativa de 2021, se eu não me engano. E você começa a diversificar em classe de ativos. Então, tem alguns bancos, alguns lugares no mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, que você consegue colocar todo o seu dinheiro. Né? Então, mesmo que você seja super bem educado em educação financeira, sabe de alocação de portfólio, tantos de por cento com mais risco, tantos por cento com menos risco, você consegue colocar 100% do seu dinheiro em ativos que buscam ou se preocupam com impacto. No Brasil ainda não, está começando. Né? No Brasil a gente começa a ver produtos diferenciados de impacto muito a partir de 2020, que você vê pequenos elementos através de dívida, Cital, começa a lançar investimentos através de crowdfunding, a Vox lança um fundo de renda fixa, você tem produtos de crédito agora, e a nossa intenção, e o lugar que a gente quer criar, criar um portfólio completo de produtos de impacto. Primeiro, a gente quer que todo mundo possa investir em impacto, então até pouco tempo atrás só fundos de venture capital existiam, então só quem era investidor profissional podia investir em impacto no Brasil até 3 anos atrás. Hoje já tem fundos com R$100, você pode entrar com liquidez, você não precisa correr tanto risco e ficar com seu dinheiro preso, mas a ideia e tem caminho para você ter um portfólio completo para quem quiser colocar 100% do seu dinheiro. E eu vou ser o primeiro a fazer isso. Já faço isso, mesmo sem uma alocação das mais eficientes em termos de retorno financeiro, mas para todo mundo colocar. E meu sonho é que um dia todo o dinheiro esteja alocado em produtos que se preocupam e demonstram e reportam o seu impacto. Eu também tenho esse sonho. E eu acho que no Brasil, Daniel, talvez falte campanha, conscientização. Porque a gente vê que, em geral, claro que não dá para você tomar isso como um estereótipo, mas o brasileiro tem um coração gigante, né? Quando a gente nota, por exemplo, um desastre, a sociedade se mobiliza para ajudar as pessoas. Então, se ela se apropriar desses princípios, de que ela pode usar o dinheiro dela, ter rentabilidade, ao mesmo tempo impactar a vida, respeitando os limites do planeta, é fácil, né, congregar e conscientizar a todos, ou não? Sim. Mas eu acho que tem um componente aí, sim, de comunicação, vamos chamar de educação, aí entre aspas, mas tem um outro componente que a gente está apostando muito forte na Vox, que a gente está chamando de experiência de impacto.
para a gente, um produto de investimento de impacto, ele não é só o financeiro, ele tem toda a parte da experiência, do que você efetivamente está querendo construir, a experiência daquilo. Então, você ter vídeos, que a gente tem feito para os nossos investidores de VC? A gente tem feito mini documentários de 2 minutos mostrando usuários daquelas empresas que foram beneficiados por uma empresa de inclusão financeira, ou fotos, ou cases, que conseguem relacionar aquele investimento com o que você está criando. Então, eu acho que a experiência de impacto ela é fundamental. Isso a gente tem muito pouco hoje em dia ainda. Mesmo os produtos de impacto que estão disponíveis, poucas delas oferecem essa experiência de forma contínua, porque acho que todo mês você tem que receber um pouquinho, alguma história, ou uma foto, ou alguma coisa que mostra o que seu dinheiro está ajudando a criar. Isso como forma não só de você se informar, mas algo que você vai ficar orgulhosa e vai falar, poxa, deixa eu mostrar para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos. E olha, eu não estou tendo que abrir mão necessariamente de retorno para ter esse tipo de impacto. Se a gente conseguir mostrar que as duas coisas efetivamente caminham juntas, essa experiência de impacto for cada vez mais rica, fica meio que difícil de justificar investir sem se preocupar com o impacto, né? Ou sem querer o impacto. Você quer trazer para a gente algum exemplo dessa evolução? Algum produto em que a pessoa foi ali, investiu e está vendo, está colhendo os resultados? Por exemplo, né, que esse primeiro esforço que a gente fez para tornar investimentos de impacto acessíveis. Ano passado, a gente lançou um fundo de renda fixa com investimento mínimo de R$100, com liquidez D+5, quer dizer, você saca, o dinheiro volta para sua conta depois de 5 dias. Então, é um investimento super acessível para o investidor comum e que se preocupa com empresas e que compra papéis de empresas que estão trabalhando a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, aqueles quadradinhos coloridos, que são 17 objetivos. A gente criou uma metodologia. Desses 17 objetivos, eles têm 169 submetas. O que a gente fez foi, olhou as empresas de capital aberta, que têm papéis líquidos e que podem ser comprados e vendidos a qualquer momento, que já tem alguma linha de negócio que entrega uma das 169 submetas. Então, a gente tem feito um fundo de renda fixa que tem performado, aqui um parênteses, melhor do que seus pares do mercado. Olha que interessante, né? Para falar de retorno relacionado ao impacto. E a gente mostra para os investidores uma coisa que nenhum outro fundo de renda fixa hoje mostra, que é assim, o porquê, quais empresas que estão lá dentro, o porquê a gente comprou o papel daquela empresa, quais os impactos que a gente está vendo, e também a gente faz uma pizzazinha para falar, olha, o seu dinheiro está contribuindo com tais objetivos do desenvolvimento sustentável. Então a gente explica o que está lá dentro, o porquê está lá dentro e acompanha o resultado. E essa é uma lâmina que a gente manda todo mês para ele. Então, da mesma forma que um fundo mostra rentabilidade a cada mês, a gente manda também essa foto do impacto mensalmente. Bem, muito interessante essa metodologia que vocês criaram, baseada na Agenda 2030 da ONU. Só para refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, a Agenda 2030 são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, foram criados em 2015, têm que ser cumpridos até 2030. É um grande plano de ação com 169 metas para que os países convivam em paz e possam solucionar os maiores problemas da humanidade: a fome, a questão da desigualdade social, equidade de gênero, cidades inclusivas, energia, parcerias, uma série de objetivos. São esses 17. É uma grande bússola hoje para o mercado, né, Daniel? Tanto o mundo empresarial quanto o mercado financeiro estão tomando a Agenda 2030 como pontapé inicial para desenvolver suas atividades. Sim, e serve como guia, né? Se a gente, para quem não sabe o que fazer, você tem lá um guia enorme de coisas que são importantes, discutidas globalmente, uma agenda global, né? De novo, da ONU, e que coloca ali possibilidades infinitas, quase, né, 169 submetas. Tem muita coisa para fazer, né, no mundo, e essas metas servem mesmo de bússola para você que está querendo começar, ou para quem já está fazendo, sobre como avançar essa agenda de impacto positivo.
Bem, não basta apenas você direcionar o grande capital para transformar o mundo, né? Não basta apenas a intencionalidade. Para que o investimento de impacto realmente funcione, você precisa implementar uma rotina de governança, acompanhar a empresa investida, oferecer suporte para os empreendedores, para os times, para que as pessoas envolvidas ali possam navegar por esse mercado com segurança, né, Daniel? De que maneira vocês atuam para dar esse suporte, que é tão essencial? Acho que tudo começa com a intencionalidade, né? Ou o empreendedor, ou quem está tocando um projeto, precisa ter essa intenção, né? Sem a intenção é difícil trabalhar, né? Uma das coisas que a gente faz, uma vez que tem a intenção, antes do investimento ser feito, a gente usa uma metodologia que chama teoria da mudança. Então a gente vê o produto, o projeto, né? O serviço que está sendo oferecido, e que mudança que ele pretende causar na população que ele vai servir. E no caminho desse impacto, a gente consegue identificar métricas, indicadores. E esses indicadores a gente vai monitorando continuamente. Mas o interessante é que tem que ser indicadores que estão ligados à proposta de valor, né? Então, se eu estou querendo resolver um problema, um dos indicadores é de qualidade de resolução desse problema, né? Então, a mensuração do impacto, quando a gente está falando de projetos ou empresas que têm impacto como no seu negócio principal, ele também ajuda na definição de estratégias ou até, inclusive, na melhor gestão do projeto. Mas é importantíssimo saber que impacto que quer ser causado e definir indicadores, mesmo que sejam proxy, né, desse impacto, mas medir e acompanhar e, aos poucos, sofisticando isso, porque para você ser alguma coisa que se proclama impacto, é importante ter o feedback, né? É importante saber se efetivamente você está entregando algo que causa algum tipo de transformação. Nesse cenário que a gente vive, de ter que enfrentar os desafios da crise do clima, as startups estão realmente ganhando muita relevância porque elas já nascem com esse propósito de encontrar soluções, sobretudo para o mundo empresarial. A relação de uma gestora de investimento de impacto com uma startup é muito próxima, né? Porque o pilar da inovação é algo que é comum a esses dois segmentos. Sim, bom, a gente está sempre nos conselhos, quando a gente faz investimento em venture capital, em alguma startup, a gente está sempre no conselho, a gente sempre tem uma dupla de pessoas aqui, um sócio no conselho, uma sócia no conselho e alguém do time acompanhando no dia a dia. Então, os contatos com os empreendedores, com o time empreendedor, é quase semanal. E a gente pode ajudar na questão que for, pode ajudar desde só contratação, né, ou ajudar a definir times e trazer mais dinheiro, mais pessoas, como também pode entrar até em níveis de definir planejamento estratégico, ajudar a pensar caminho futuro relacionado com impacto. Mas a gente gosta de estar muito próximo, porque a criação do impacto relacionada com o negócio não tem ainda playbook, sabe? Não tem benchmarks, não tem quem você fala, olha, esse aqui é um modelo que dá certo, a gente sabe. Então, é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Então, está muito perto e tratando caso a caso, tentando, no máximo possível, ao longo do tempo, criando meio que práticas em comum que possam ser benéficas quando a gente vê resultado em alguma das startups. Daniel, a gente tem visto o poder público cada vez mais interessado em se alinhar à agenda ESG, e aí a gente pode citar, por exemplo, a questão das compras governamentais, que já estão sendo mais vistas sob o olhar da sustentabilidade. A gente pode lembrar também da questão da agenda ESG nos editais de obras públicas, privilegiando aquelas empresas que são alinhadas ao sistema ESG. De que maneira você enxerga o investimento de impacto nesse cenário do poder governamental? Acho que também tem um poder fundamental. E já vem tendo, né? Por exemplo, nosso último fundo de Venture Capital, o principal investidor é o BNDES. E é o BNDES numa chamada pública de fundos de impacto. Então, eles fizeram eles costumam investir em fundos de Venture Capital já há bastante tempo.
mas dessa vez foi a primeira vez que eles fizeram uma chamada pública só para impacto. Mas antes disso, né, no primeiro fundo da Vox, o maior investidor nosso é a FINEP. Então você tem bastante intersecção já. E tem um grupo importante no governo que chama Eni Impacto, que surgiu no Ministério do Desenvolvimento Econômico, lá atrás, antes do governo Bolsonaro, e que é um grupo que se encontra regularmente para avançar a agenda de impacto entre órgãos públicos, né? E tem, eu não vou saber falar exatamente o número, mas tem mais de 2 dezenas de órgãos públicos envolvidos nessas discussões aí de como avançar a agenda. Então, passa também por discussão de compra pública, passa por edital, passa por apoio financeiro, mas existe sim um grupo que está continuamente conversando e eu acho que é fundamental o papel do governo para destravar algumas partes desse mercado. Eu já citei aqui no começo do programa alguns setores que são passíveis, né, de receber investimento de impacto: educação, saúde, saneamento básico, habitação. Hoje, olhando o cenário macro assim, do Brasil, qual desses para você tem prioridade? O investimento de impacto deveria se voltar com mais atenção para que determinado problema que a gente enfrenta no país? São tantos, hein, Daniel? É quase injusto, né, Rosane? Essa pergunta é injusta, né? Eu acho que todos esses que você citou são urgentes, né? Onde eu vejo mais interesse, tá, de investidores, onde está mais fácil contar a história, na parte ambiental, principalmente quando você fala de regeneração de terras. A gente tem agora uma iniciativa que está dando muito certo de regeneração de terras no Cerrado, através de técnicas produtivas de agrofloresta. Mas eu gostaria de ver muito mais investimento em educação. A educação é um tema difícil e urgentíssimo, mas você tem aí necessidades urgentes em todas essas frentes que você falou. Muito bem. Eu vejo que a Vox Capital não se dedica apenas a investimento de impacto. O seu compromisso com os pilares da sustentabilidade em geral já é bastante robusto, né? Já vem de longa data. E vocês oferecem também suporte àquelas empresas, Daniel, que estão realmente com vontade, né, de adentrar essa seara da sustentabilidade, começar a colocar, de fato, as práticas sustentáveis no coração dos negócios. Nas startups que a gente investe, sim. A gente ainda não trabalha isso com grandes empresas, eu acho que é uma agenda a ser desenvolvida. Mas, sim, a gente tem essa experiência de há 14 anos, está tentando equilibrar esses 2 pratos aí, né, do retorno financeiro e do impacto social, que tradicionalmente são vistos como separados e excludentes, o que é triste, né? Você fala, para ter retorno você não pode ter impacto, né? Mas eu acho que a gente tem sim e tem contribuído com discussões nas empresas que estão no nosso portfólio desde o dia 1. A gente trabalha nessa busca pelo equilíbrio e caminho, né, de juntar esses 2 fatores. Bem, conta para a gente agora a sua experiência pessoal, né? Você está envolvido com esse tema há muito tempo e é algo que não é muito comum quando você olha para o mercado financeiro, cuja lógica, pelo menos essa lógica tradicional, né, do capitalismo chamado capitalismo selvagem, que se contrapõe ao capitalismo consciente, né, de todos os envolvidos, dos stakeholders. Me parece que você é um peixinho fora d'água ali, você e talvez alguns outros, né? Mas de onde surgiu essa sua preocupação em realmente ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo poder fazer essa contrapartida? Eu acho cada vez menos peixe fora d'água, e ainda bem, né? Mas talvez tenha surgido porque eu não era do mercado financeiro, né? Eu vim trabalhar no mercado financeiro pela Vox, né? Meu histórico é grandezinho. Eu trabalhei lá no submarino, no começo da internet, lá na bolha da internet, em 2000. E depois eu passei um bom tempo numa multinacional, trabalhando com planejamento estratégico, trabalhando com desenvolvimento de marcas. Em algum momento eu estava trabalhando com a principal marca da empresa e a gente gerava muito lucro, e todo o lucro ele era mandado, obviamente, né, para a matriz, para ser distribuído
para os acionistas. Era coisa de dezenas de milhões de dólares, etc., com uma marca. E do lado do escritório tinha criança de rua, tinha problemas sociais, né? Tinha alguns outros problemas sociais lá. E eram duas dimensões, assim, a gente dentro do escritório não comentava o que acontecia na esquina, era um não assunto. E aquilo começou a pegar na minha, hoje eu olho, né, tá na moda falar isso, mas é isso, na minha saúde mental. Eu comecei a ficar mal, né? Ao ponto de não conseguir mais fisicamente trabalhar sem considerar o impacto que a gente estava causando. O bom é que eu tinha um capital social lá nessa empresa, por trabalhar com essa principal marca, e eu criei um projeto em parceria com uma ONG no Rio, que trabalhava com lideranças comunitárias, que estava trabalhando com promoção da saúde, mulheres estavam trabalhando com promoção da saúde, que era o CEDAPS, e lá a gente criou um modelo meio ganha-ganha, vendia produto, fortalecia a associação, e eu falei, nossa, achei o que eu quero fazer. Mas era muito pequeno para a empresa, e era 2007 isso, acho que era meio cedo ainda. Eu brinco que hoje estaria na capa do relatório de sustentabilidade, mas na época era muito cedo para a empresa. E aí eu falei, bom, apaixonei por isso, comecei a procurar negócios que já faziam isso, era muito pouco no Brasil, em São Paulo, naquela época. Tinha a Artemisia, que era uma aceleradora, é uma aceleradora até hoje de negócios sociais, como a gente chamava na época. E fiz algum investimento anjo em algumas dessas empresas, porque eu queria estar perto desses empreendedores, era a minha paixão. E de repente veio aquela ideia de, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, está tão difícil lá do outro lado, por que eu não faço desse meu trabalho algo full time? Porque eu nunca pensei em empreender, né? Eu falei, não tem lugar nenhum para mandar currículo para fazer o que eu quero fazer. Então, acho que eu vou ter que criar. A sorte que eu achei mais outros 2 sócios que já estavam pensando nisso também, que eu não conhecia antes, e a gente começa a Vox em 2009. Já com esse propósito de usar os negócios para causar impacto positivo. Que maravilha, que linda história, parabéns, viu, Daniel? Agora, Daniel, muita gente, a gente já passou o programa aqui tentando salientar, elucidar para a nossa audiência todas as vantagens do investimento de impacto, né? A gente falou de rentabilidade, de propósito, de legado. Queria que você resumisse essa mensagem final, né, para as pessoas que realmente têm esse desejo, mas que ainda estão inseguras, ou o próprio empresário também que queira direcionar mais o capital para transformar o mundo para melhor. Acho que sim, primeiro, do lado racional, já existem dados, e se você for buscar, está demonstrado que dá para ter retornos competitivos considerando o impacto. Aí uma aposta minha, eu acho que a gente está entrando numa era que vai ser difícil você ter retornos bons sem se preocupar com o impacto, porque isso vai acabar impactando sua capacidade de atrair capital, atrair talentos, etc. Então, mas hoje já tem provas de que isso você não tem que escolher uma coisa ou outra necessariamente. Mas eu acho que tem aquele chamado de que, poxa, a gente está criando futuro para os nossos filhos, né? Um projeto, eu gosto de brincar, a gente fica aqui em Pinheiros, perto da Avenida Rebouças, onde estão construindo muitos prédios. E o pessoal passa e fala, nossa, mas acabaram todas aquelas casinhas, agora tem só prédio. E aí você vai olhar no portfólio da pessoa, está cheio de fundo imobiliário. Então você fala, bom, ou você não gosta de prédio, ou você investe, né? Então a gente tem que começar a relacionar e tem que começar a investir cada vez mais em coisas alinhadas com nossos valores. Não sou contra prédio, mas se você quer prédio, invista num fundo imobiliário. Se você não quer, eu acho que tem outras coisas para ser investido. Então, a gente precisa cada vez mais entender e perguntar para os nossos gestores o que aquele fundo está ajudando a criar e se perguntar se é esse mundo que a gente quer viver ou que quer que nossos filhos vivam. Essa reconexão do dinheiro com o mundo real é fundamental. Claro, não estou falando para ninguém abrir mão de rentabilidade ou colocar em risco o seu patrimônio que vai garantir o futuro da sua família. Mas isso dá para fazer e alinhar os seus investimentos cada vez mais com seus valores. Daniel, um prazer enorme te receber. Parabéns pelo seu trabalho. Já te deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade. Adorei nossa entrevista e conte conosco aqui. Muito legal. Parabéns. Fiquei emocionada com a sua história de vida e espero que ela inspire aqui a nossa audiência também.
Obrigado pelo convite, é um prazer, Rosana. Eu conversei com o Daniel Izzo, CEO e fundador da Vox Capital, a primeira gestora de impacto do Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente e Yasmin Caetano. Nos trabalhos técnicos, minha linda Débora Gonçalves, e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.